Olá para todos, sejam bem-vindos. Qual a verdadeira religião? Em nossos dias, o que mais vemos é hipocrisia religiosa, uma disputa para saber qual a igreja verdadeira e qual é a igreja de Cristo. Em muitos casos, cada igreja ensina de um jeito e cada uma diz que a sua que é a certa, e algumas dizem que para ser salvo precisa pertencer à igreja dele. Nos tempos de Cristo existiam três religiões judaicas predominantes, que eram oposição a Cristo: os zelotes, essênios e os fariseus, que era a seita mais conhecida que tinha. E todos eram oposição a Cristo. E no tempo dos apóstolos existiam, além dessas três, também existia o cristianismo, que era a verdadeira, onde as seitas judaicas eram uma oposição ao cristianismo. As religiões de hoje vieram mais tarde, com o passar do tempo. Com base para saber qual a religião verdadeira, vamos ler Tiago 1 e verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. As viúvas naquele tempo, elas tinham pouco recursos e precisavam de ajuda. Veja aqui que Tiago citou duas bases da religião verdadeira, que não é instituição religiosa. Ele citou ajudar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e fugir da corrupção do mundo, ou seja, do pecado, das coisas que o mundo oferece. Esta é a verdadeira religião. A verdadeira religião está na pessoa e não na denominação que ela pertence. Não importa qual a igreja, a instituição que a pessoa pertença, ela deverá cumprir os requisitos ensinados na Bíblia. A ideia de que para ser salvo precisa pertencer à minha igreja não encontra fundamento bíblico, pois nem mesmo existiam instituições religiosas como estas que vemos hoje nos tempos de Cristo e dos apóstolos. Veja que Paulo disse que o resumo da lei é o amor. Então, o amor é a base, é o fundamento da lei. A lei se cumpre no amor. Paulo disse que ainda que falasse a língua dos anjos, ou desse o seu corpo para ser queimado, não valeria nada sem o amor. Então, o amor é a base. Quem ama ajuda os necessitados e quem ama a si mesmo foge das coisas pecaminosas que o mundo oferece. Na lei tinha mais de 600 ordenanças, dentre elas a lei cerimonial do sacrifício como expiação pelo pecado. Mas primeiro deveria haver uma mudança interior no coração da pessoa, primeiro, para valer o sacrifício, pois o sacrifício era simbólico. O cordeiro simbolizava Cristo e o sangue simbolizava o sangue de Cristo. Em João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas para purificar do pecado, primeiro deve haver arrependimento. E é assim que era o sacrifício no Velho Testamento. Só tinha valor, sentido, significado para quem estivesse arrependido de seus pecados. Veja o exemplo de Saul. Samuel disse para Saul que Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, fazer sacrifícios em pecado em nada adiantaria, pois isso não iria remover seus pecados. A pessoa em pecado fazer
Aquele sacrifício que o sacerdote fazia não iria remover o pecado da pessoa que não tivesse se arrependido. Não remove pecado. Estes simbolismos do Velho Testamento só valeria se houvesse arrependimento dos pecados. Hoje tem duas ordenanças, o batismo e a ceia. Só tem valor e significado para quem se arrependeu de seus pecados. Senão, está perdendo todo o seu tempo. Hoje, este princípio se aplica. Tudo o que a pessoa faz para Deus deve antes haver conversão genuína acompanhada de boas obras. As obras não salvam, acompanha ao salvo. Tiago diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, as boas obras acompanham o salvo, mas não salvo. Faz parte da salvação. Não adianta nada a pessoa andar de saia comprida, de cabelo comprido, usar o véu, guardar o sábado, se privar de certos alimentos, tomar a ceia, se batizar, se a pessoa não tiver um coração reto diante de Deus. Antes de tudo, deve haver conversão. Só pertencer a um sistema religioso e ter a religião como meio de salvação, como algumas religiões aqui no Brasil e no mundo têm, que para ser salvo precisa pertencer a ela, mas a pessoa não tem comunhão com Deus. Não adianta nada. É apenas um proselitista que anda pregando religião, mas sem arrependimento, sem conversão, não adianta nada. Não passa de religião, como eram os fariseus. Os fariseus, eles eram religiosos, os maiores religiosos da época. Eles eram cheios de tradições, uma cultura religiosa que em nada adiantava. E eles não eram salvos. Jesus disse para eles que não adiantaria nada e eles darem o dízimo, sendo que o mais importante da lei, que era o amor, a misericórdia e a fé, eles não tinham. Jesus disse que eles deveriam dar o dízimo, mas o mais importante da lei, que era a fé, a misericórdia, o amor, eles não tinham. Os fariseus morreram perdidos, exceto aqueles que se converteram, claro, mas os demais morreram perdidos, porque o mais importante da lei, eles não tinham. Então você pode fazer o que você quiser, dar dízimo, dar o corpo para queimar, falar a língua dos anjos, usar saia ou cabelo, guardar o sábado, não come isso, come aquilo, mas se não houver uma conversão genuína, nada disso irá adiantar. A palavra igreja na Bíblia nunca foi usada para se referir à instituição religiosa, mas a pessoas que serviam a Deus. A igreja somos nós, o corpo de Cristo, independente da denominação que ela pertence. Então, qual é a verdadeira religião? Nenhuma. A verdadeira religião não é a Igreja Deus e Amor, não é a Assembleia de Deus, não é Batista, não é Testemunhas de Jeová, não é Adventista, não é a CCB, não é Quadrangular e não é nenhuma. A verdadeira religião é a pessoa que obedece os ensinos da Bíblia acompanhada de boas obras e não vive no pecado e não segue aquilo que o mundo oferece. Não aceita as propostas, as coisas pecaminosas que o mundo oferece. Esta é a verdadeira religião. Então Tiago 1:27 mostrou aqui a verdadeira religião. Ajudar os necessitados, ou seja, o amor. O amor e fugir da corrupção do mundo. Não fazer as coisas pecaminosas que o mundo oferece. Ou seja, não viver na prática do pecado. Esta é a verdadeira religião. Então é isso aí. Obrigado a todos. Se gostou, dá um cliquezinho aí em gostei. E até o próximo.